Já estamos de volta com o seu estilo de vida e agora a gente vai acrescentar um temazinho no nosso bate-papo. Nós estamos conversando sobre insegurança e agora nós vamos falar um pouquinho sobre imigração. Mas como assim, Isabela? Imigração? Sim, porque normalmente quando uma pessoa chega num outro lugar que não é o lugar dela, num lugar que ela não conhece, desconhecido, com pessoas desconhecidas, muitas vezes essas pessoas vêm em busca de uma qualidade de vida maior e elas estão tentando conhecer tudo outra vez e muitas vezes não conhecem nem opções de lugares para frequentar ou de pessoas para ajudar nesse processo. E como que acontece esse processo dentro delas? Será que é simples, é fácil? Relacionado à mudança, né? Sim, sempre o novo, ele vai precisar de um processo de adaptação, né, doutor? Então, eu compreendo quais as expectativas que levam uma pessoa a deixar a sua terra natal e em busca sempre do melhor. As expectativas sempre são as melhores. Ela acredita que ali ela vai ser bem recebida, ela acredita que ali ela vai ter melhores oportunidades de emprego. Então, as expectativas geralmente são altas, ou pelo menos melhores da atual, que a faz com que elas saiam do lugar em que estejam. Então, esse processo de adaptação, ele pode ser melhor ou pior, dependendo das circunstâncias que elas vão ter que lidar naquele novo local. Sem falar que a gente não pode deixar de atentar para um detalhe importantíssimo. A pessoa que está imigrando, ela está em crise. Pode ser uma crise pequena, média ou grande, mas é uma crise. Ninguém sai da onde está para buscar uma outra opção de vida se tivesse satisfeito. Então, você, por exemplo, você pega hoje os haitianos, eles tiveram que migrar para outros países por uma questão de um acidente, né, de natureza catastrófica. Então, eles chegaram em crise, eles saíram de lá numa crise, onde sofreram vários traumas, perdas familiares, perderam o seu estilo de vida, a sua cultura, para tentar uma vida nova em outro lugar, assim, tão rápido, sem planejamento, sem nada, por uma situação circunstancial. Então, qualquer imigrante, a gente tem que avaliar no sentido de que ele está trazendo uma gama de sentimentos de uma pessoa que está passando por problemas, certo? E, geralmente, como é que funciona, como é que sente uma pessoa que está passando por uma crise, né? Fica ansiosa, angustiada, preocupada, alguns até com humor deprimido, hipersensível, introspectivos, apáticos. Então, isso tudo acontece com essas pessoas que estão vivenciando esse momento de mudança num trauma tão grande, circunstancial da vida deles naquele momento, né? E, por outro lado, existe as pessoas que estão recebendo. Pessoas que precisam receber. Então tem toda essa questão, porque às vezes a gente olha uma situação de um ângulo e não olha do outro, né? E eles vieram de uma situação muito complicada, vieram de catástrofes, de problemas, de frustrações, e a gente precisa tratar bem, e eles merecem uma nova oportunidade, com certeza. Todo mundo concorda com isso. Mas, ao mesmo tempo, eu já estou acostumado ao meu espaço, nós já temos toda uma rotina e a gente precisa mudar isso e estar disposto a mudar pela pessoa que está chegando também. Então, são os dois lados que sofrem, né? Com certeza. Existe aí a cultura, que são culturas distintas, né? E quando não existe uma concordância de ambos os lados em lidar bem com essa transição, os conflitos vão surgir. Isso é fato. Os conflitos são algo no qual nós estamos inseridos, não tem como evitá-los, mas tem como a gente lidar com eles da melhor forma possível. Mas os conflitos, eles vão existir e é justamente nesse processo aí que falamos de adaptação. Agora, você falou uma coisa extremamente importante que a gente precisa aproveitar para alertar a população. Independente de espaço, independente da dificuldade que isso possa vir a trazer para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, nós precisamos ser generosos, nós precisamos ser humanos. Acho que umas 2 semanas atrás, estava rodando na internet, em vídeo de WhatsApp, um vídeo onde um policial, numa cidadezinha aqui do Brasil, estava humilhando um haitiano.
né? Falando exatamente essas dificuldades que ela falou, a questão de, você veio aqui, tá empregado, tá tomando nosso espaço, tá isso, tá aquilo e tal, e a pessoa ali constrangida. É importante que a gente saiba que ele não está porque ele quer, né? E hoje é o povo haitiano. E amanhã podemos ser nós brasileiros, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então a gente precisa, como a doutora falou, aprender a lidar com essa situação de uma forma equilibrada, né? Então as autoridades, isso também é muito novo para o poder público, as autoridades estão se organizando, né, agora para poder estar ajudando essas pessoas, para poder estar recebendo sem prejudicar as pessoas que estão aqui, morando aqui no Brasil. Essa questão das mudanças eu acho interessante, acho que está muito relacionada à questão da insegurança. E a gente já tem conversado um pouco sobre a questão do controle, sobre a questão do espaço, e eu acho que essa questão do espaço é muito, muito importante. Porque você estava falando aí, vieram tomar nosso emprego. Isso acontece com a gente até na época do ensino médio, quando a gente começa a concorrer pela vaga na faculdade. Não, porque o fulano de tal veio concorrer aqui porque tem mais vaga e quer roubar o meu... Mas será que não é questão de você estudar mais que ele para que a sua vaga esteja garantida, né? E não, é mais fácil a gente dizer que ele veio roubar a minha vaga. Então, são questões realmente bastante polêmicas até às vezes, que a gente analisa de um lado só, de um ponto só. Quanto menos informação a população tem, mais acometida de medos e inseguranças ela vai ser tomada. Então, eu não vejo muitas informações sobre essa situação que é tão recente. Nós estamos ainda em processo de adaptação. A gente ouve muito nos noticiários que é cada vez mais imigrantes entrando no nosso estado e que nós não estamos preparados, o nosso país não está preparado para eles. E aí vem aquelas comunicações que são errôneas quanto ao risco de ebola, quanto aos empregos que estão sendo tomados. Só que deixando bem claro, muitos deles estão assumindo postos que nós mesmos brasileiros não estamos mais querendo assumir. É a mesma coisa que acontece no brasileiro no exterior, nos Estados Unidos, na Europa. Quando assumimos um posto lá, é porque eles não estão dispostos a assumir e nós aceitamos por salários menores. É a mesma coisa com eles aqui. Muitos deles estão assumindo postos que eles estão ganhando menos que um brasileiro ganha realizando aquela mesma atividade. Então, não está sendo tirado, pode estar sendo substituído, até porque eles estão mais propícios a aceitar. Eles querem, eles aceitam salários menores. Estão sem opção, né, doutora? Isso mesmo. Então, é uma questão de que, será que de fato eles estão tomando ou eles estão sanando uma lacuna que está sendo aberta, né, diante desse quadro profissional? Nós vamos fazer uma pausa bem rapidinho, a gente vai conversar lá em Roraima agora também sobre insegurança com a repórter com a repórter Larissa, que está com um imigrante que já passou por uma situação de insegurança, enfim, toda uma situação que se enquadra aqui nessa nossa conversa. Então vamos saber o que a Larissa tem pra gente. Olá, Isabelle, bom dia para você de casa que está ligado na programação do Amazonsat. Nós vamos conversar com o Mike, que é uma figura que todo mundo aqui de Roraima conhece. O Mike vai comentar com a gente um pouco sobre o tema que eles estão falando aqui. Mike, por favor, seja bem-vindo ao Amazonsat. Essa é a Leonela, filha dele. Mike, fala pra gente, você sentiu alguma dificuldade em vir para o Brasil? Você que agora é um roraimado, você que já mora aqui no nosso país. Sim. Bom, generalizando tudo, a Goiânia inglesa, a Venezuela e do Brasil é um grande Roraima, caso Monte Roraima, né? Então, eu me sinto bem nesse parte de Roraima de muitos tempos, 25 anos, morando aqui com a galera daqui, que deixa a gente ser que nós somos hoje, como a Amazonsat sempre está filmando muito tempo. Larissa, eu tenho o maior prazer de estar aqui agora com vocês e para o Brasil inteiro, para toda pessoa que curte a Guibrás há muito tempo, também com a geração Roots. Eu estou muito feliz demais. Tanto como nós estamos em Natal agora, tem clima boa, brisa que passa, vem de Monte Roraima, enfim. Por que você escolheu o nosso estado para viver, para formar sua família, inclusive para a Leonela nascer, que ela já adiantou para a gente que ela é uma brasileira? Falando a verdade, isso é uma longa história, porque esse estado, cidade, o Brasil, enfim, é uma terra abençoada. Aí
a gente procura as bênçãos, a nossa cara assim fica caindo toda hora e fica muito emocionado de viver aqui. Aqui, nosso estado, eu acho muito legal, chegando aqui da Goiânia para cá. Eu acho muito bom morando aqui, porque o povo aqui é cheio de calor, cheio de energia positivas, e espalhando pelo mundo, como disse a Leonela, pronto para desafiar a rua. E você em algum momento sentiu insegurança, medo desse novo caminho? Sim, isso é normal que onde a gente vai, a gente sempre tem isso daqui. Na Goiânia, na Venezuela, aqui no Brasil, mas como eu sou uma pessoa que gosta de generalizar as coisas, eu acho que isso daí eu boto do lado hoje em dia, porque eu consegui gostar de mim. E daí, como eu gostei de mim, eu tenho como passar esse amor para as outras pessoas. O objetivo da minha vida, hoje em dia, eu já sentia esse tipo de coisa, né? Mas isso aqui, ela não traz lucro para mim. Então, se eu ouvir alguém que está com esse tipo de atitudes, né? Eu já mudo e tento de conquistar isso daí, para não deixar acontecer comigo, né, que eu faça isso daí com as outras pessoas. Então, isso para mim é normal, mas eu estou acima desse tipo de coisa. Eu boto embaixo das pernas. Mike, agora a gente vai conversar com a Leonela, que é filha do Mike, a família deles, vocês vão ver daqui a pouco que tem um grande talento para música, eles tocam assim em família, sempre unidos. Leonela, você faz faculdade agora, conta pra gente sobre essas novas conquistas, não só o caminho na música, mas que você tá tendo todo um novo desenrolar aqui na cidade. Esse ano foi um ano de muitas bênçãos, né? Consegui, participei agora recentemente do Canto Forte, né? Ganhei o prêmio de melhor intérprete no festival e o prêmio de segundo lugar. É meio complicado conciliar a faculdade junto com a vida de músico, né? Mas a gente tá nesse corre aí, porque eu tô já no 6º semestre já. E aí tem aquele trabalho de pré-projeto, aquela loucura toda que você já sabe como é que é. E a gente vai empurrando e vamos ver no que vai dar. Isabelle, a gente falou muito aqui, falou do talento deles, falou deles terem sido muito bem recebidos aqui em Roraima. Nós esperamos que vocês permaneçam por aqui, claro, se for a vontade de vocês. Agora deixa uma palhinha gostosa para quem está em casa, desse talento de pai e filha. A gente vai ver um pouco de vocês dois tocando. E nós ficamos por aqui, Isabelle, tenham todos uma ótima semana. Mas um dia se iniciava, te convidei pra rir, onde a moça se encontrava pra cantar o amor. Foi só você chegar, botar o disco pra tocar, pra toda a vizinhança escutar a nossa música chegando pra ficar. Essa disse Muito obrigada, Larissa, pelas suas informações. Muito obrigada ao Mike, a filha dele, que tem uma voz maravilhosa. Uma bela contribuição pra gente, né? Verdade. E lidaram com essa imigração aí de uma forma tranquila. Pelo que ele disse, ele gosta muito de onde ele está, veio realmente buscando alguma coisa melhor e escolheu o lugar onde ele chegou para criar a filha, enfim, e dar continuidade à vida aí e trazer essa contribuição da música pra gente. Isso. Interessante foi quando ele falou muito bem sobre como ele se sentiu inseguro no passado, quanto ele mesmo identificou que isso não fazia bem e que hoje ele tem uma postura diferente, até contagiando outras pessoas que adotam essa mesma postura, né? Então, hoje ele é uma pessoa mais segura, ele identificou os pensamentos negativos, o medo não o avançava, não o ajudava em nada nessa nova adaptação. Então, ele mudou os seus pensamentos, mudou a sua postura e hoje ele ajuda outras pessoas a lidar com a mesma situação que ele lidou no passado. Então, eu achei isso muito legal. Influencia a filha também, né? Com certeza.
Eu vejo assim a imigração um processo muito parecido com a relação mãe-bebê, porque a minha linha de trabalho é de orientação analítica, psicanálise, né? Então o que acontece? O bebê, ele necessita para se desenvolver, para crescer, para se tornar independente, da mãe, até determinada idade, certo? E eu vejo o processo migratório muito parecido. Por exemplo, a pessoa, ela está lá no local dela, onde ela é segura, onde todo mundo conhece, onde ela já tem a vida dela organizada e por uma circunstância da vida, ela tem que sair de lá, ela é arrancada de lá. É como se fosse um bebê sendo arrancado de sua mãe. É possível sobreviver? É, né? Mas ele vai precisar do quê? Vai precisar de alguém que ajude, que dê a mão, que cuide, até ele poder se tornar independente novamente. Foi o que aconteceu com ele. Ele foi acolhido, foi bem acolhido, né? Foi ajudado, teve um apoio, e hoje ele se tornou uma pessoa inserida e independente, né? Então, quer dizer, eu vejo esse processo migratório muito parecido com essa relação. Nós vamos encerrar nossa entrevista com uma pergunta do Natan, que é: gostaria que os entrevistados falassem sobre as pessoas que saem de municípios pequenos do interior para buscar uma vida melhor na capital de seu estado ou cidade próxima, que é o meu caso. É a mesma situação, né? Independente de você estar saindo de um país, se você está sendo do interior do estado, você vai lidar com o novo, com pessoas novas, com a cultura local. Que é muito diferente. A gente acha que só de um país para o outro que é diferente, mas não é assim, não. É bastante diferente quando é de bem pertinho, assim. E a forma como você é recepcionado faz toda a diferença. Quando você tem os recursos, você vai lidar talvez com situações de dificuldade, mas você vai se erguer, você vai se superar, você vai agir de forma independente emocionalmente e em busca de resultados melhores. Mas, se você consegue ser recepcionado por pessoas calorosas, ou um familiar, ou um amigo próximo, alguém que vai poder te ajudar nesse processo de adaptação, melhor ainda, né? Então, faz com que você se sinta muito mais preparado para lidar com o novo, com o ambiente novo, com esse novo habitat e para conseguir alcançar os resultados positivos. Nesse tipo de situação, é menos difícil do que numa situação circunstancial. Por quê? Porque você pode planejar de alguma forma essa mudança na sua vida, né? Você pode contactar com algum conhecido, você pode já organizar um lugar para você ficar, você pode juntar um dinheirinho para poder superar algumas dificuldades, né? Você já vai ter uma ou outra pessoa conhecida que vai te ajudar, como ela falou, nesse processo de adaptação. Vai ser um processo menos traumático, mas ainda assim vai ser um processo difícil, porque você vai estar saindo lá da sua zona de conforto para um lugar novo. É uma mudança de vida, é algo que você não tinha conhecimento, não vivia anteriormente. Então você vai sentir uma certa dificuldade, como qualquer um de nós, certo? Se você não estiver tendo muita dificuldade dentro desse processo de adaptação, você tem como buscar recursos, que é no meu trabalho, o trabalho da doutora Simone, para a gente ajudar você nesse processo de adaptação. Eu agradeço pela participação de vocês, pela disponibilidade de no feriado estar aqui conversando com a gente ao vivo. É isso, sanando as dúvidas do público. Muito obrigada. Nós que agradecemos a oportunidade de poder estarmos levando para a população, né, algum tipo de conhecimento, algum tipo de orientação, porque isso também é uma forma da gente contribuir com a sociedade. Obrigado. Verdade. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. E se você ainda não conseguiu tirar suas dúvidas sobre a insegurança, sobre imigração ou sobre qualquer outra coisa que esteja relacionada ao nosso tema, pode mandar para a gente que a gente ainda vai dar um jeitinho de responder. Daqui a pouco a gente volta.